Que legal, a gente está aqui para falar de um tema promissor, que são os jogos com identidade local. Eu vou pedir para cada um se apresentar, acho importante, mas começando por mim, meu nome é Theo Azevedo, eu sou um jornalista com alguns anos de atuação nessa área de games, passando por diversos veículos especializados, e hoje eu tenho uma agência de comunicação que atua também nesse mercado de games chamada Tel Games. Aí, talvez a gente possa começar assim. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Olímpio Neto, sou CEO de um estúdio de games lá de Manaus chamado Petit Fabrique. Já estive aqui pela manhã conversando, talvez alguns de vocês estivessem aqui, e estou feliz de poder participar aqui desse painel com os outros colegas todos aqui. Boa tarde, eu sou o Thiago Berimba, eu sou administrador, orientador educacional do SENAC, sou empreendedor, consultor comercial e desenvolvedor de jogos educacionais para a área de cursos voltado para a gestão. Eu sou Sara, sou acriana do Pé Rachado, engenheira de dados, analista de sistemas, CTO de uma startup que está lançando aí no mercado focado em legal techs. Então a gente vai trazer uma visão gamificada de como trabalhar documentos jurídicos, né? E eu acho que é basicamente isso. Prazer, galera. Boa tarde. Me chamo Caio Almeida, sou o CEO da Almon, né, que é uma empresa focada em mercados de condomínio. Hoje trabalho também como líder de comunidade da Kiri Valley, né, o que me levou também como nessa roda de startupeiro, também está incluído dentro do Instituto Mercosul Amazônia, né, que é focado em inovação, né, principalmente no estado do Acre. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Vinícius Ribeiro. Eu sou fundador da startup chamada WarisPay, uma fintech de crédito. Além disso, eu sou líder de startups, né? Eu sou líder de comunidade de startups do Acre Valley. Muito que bem. Vamos começar então. Eu vou lançar uma pergunta aí para quem se sentir à vontade para a gente debater. Começando assim, de modo geral, existe um debate sobre a inserção de elementos locais em jogos, relacionado ou não ao sucesso comercial desse jogo, quando esse é o objetivo, claro, né? Porque nem sempre é o caso, né? Ou seja, será que jogos com elementos locais, muito locais, podem ser um sucesso comercial? Como que vocês enxergam esse embate de criar jogos com identidade local, mas que mesmo assim sejam viáveis do ponto de vista seja comercial, ou de diversão, ou de engajamento e por aí vai? Eu posso puxar daqui. Eu acredito que, assim como jogo é cultura, né? Jogo, ele traz uma cultura, ele traz um modo de viver. Quem é envolvido no meio de jogos sabe que você vive ali um mundo, você se torna parte de uma comunidade, de uma cultura. Então, quando a gente está falando em elementos locais, a gente está falando de importar, né, elementos do nosso dia a dia, da nossa vida, exatamente para um modelo de jogo, né, para um modelo gamificado. Então, eu acho que é parte do sucesso de um jogo, sim, trazer essa identidade já enraizada, né, na pessoa. E a gente também tem, né, tratando de Acre, Amazonas e Amazônia como um todo, a gente tem também esse viés de ser muito bem visto, de ser muito enviesado, né, quando a gente está tratando de qualquer assunto. Então, eu acredito que tanto localmente quanto em modelo de escalada, a gente tem uma grande oportunidade sim, de ter sucesso e lançar grandes jogos com identidades locais e com elementos locais.
Quando você vai falar, né, em games, é importante avaliar essa questão de gerar renda, né, gerar dinheiro, faturar. Pô, a gente pega como exemplo um game que saiu recentemente, que é o Aztecas, que foi um sucesso de lançamento, que pegava uma história baseada nos Aztecas, que foi uma história que aconteceu aqui próximo da gente. A gente está do lado do Peru, né? A gente viu que foi um sucesso, então nós também temos histórias, sabe? A gente tem uma capacidade muito grande de contar aquilo que a gente tem vivido. Pô, a história do Acre, a história, né, da região norte é muito rica de eventos assim maravilhosos que já aconteceram aqui. Né? O que não falta é a história para poder contar. Eu acredito que o que falta de verdade, na verdade, é um envolvimento, né, da comunidade para fazer isso se tornar realidade e também de investimentos externos para que isso aconteça também. Muito bem. Eu concordo. Eu acho que o jogo ele é a cultura, a nossa história ela é muito rica e a gamificação ela faz parte do cotidiano do jovem, né? Eu acho que se a gente for debater aqui, 90% da galera aí não gosta de fazer, está na mesmice, não gosta da rotina. E trazendo esse debate mais para o meu lado, que sou professor, né? A maioria, se você conversar com os jovens e perguntar, todos eles têm sonhos, todos eles querem uma determinada profissão, todos eles gostariam de ser referência. E nada melhor do que você, com jogos com a identidade local, você aproximar isso deles, você aproxima isso do jovem local, torna isso mais palpável, mais próximo deles e serve como referência, né? Então, assim, quando você tem bons exemplos, quando você tem iniciativas nesse sentido, você cria um alicerce para que outros também possam aparecer e comecem a desenvolver essa cultura de você trazer mais, deixar mais em evidência aquilo que é nosso, aquilo que é local, já que, como o nosso colega falou, a região amazônica é rica em todos os sentidos, principalmente de história para contar. Então, eu acho que, tipo assim, um negócio que eu sempre falo, né, o que falta no mercado de inovação, também no mercado de jogos, é uma falta de referência, sabe? Tipo assim, o que a gente vê no mercado de startups, né? Tem gente que quer construir a maior empresa da cidade, tem gente que quer construir, sei lá, uma das maiores empresas do estado, mas ninguém está pensando em construir uma empresa do Brasil, sabe? E aí, tipo, os que pensam geralmente é os que constroem isso daí, né? Como diz Steve Jobs, aqueles que são loucos o suficiente para acreditar que podem mudar o mundo são aqueles que de fato mudam, né? Então falta aquela referência de você de fazer algum jogo bacana, né? De fazer esse trabalho assim de forma local, com identidade local. Por enquanto a gente tem projetos assim que não são de uma escalabilidade enorme assim, a nível nacional, né? Mas seria interessante, bacana, nós temos nos próximos anos uma referência, né? Começando a partir de eventos como esse, de inspirações como essa, né? Para servir de inspirações para as próximas gerações, né? Então, é isso. Beleza. Eu vou fazer minha contribuição também aqui. Por favor, né? Talvez não tão popular, mas assim, mas acho que compõe, né? Soma com o que todo mundo colocou de alguma forma, né? Porque acho que, por exemplo, o exemplo que ele deu de game como ferramenta de educação, de propagação da cultura ou de manutenção da nossa cultura, fantástico. Realmente é uma das linguagens mais virtuosas para se comunicar com as gerações, né, mais novas e tal. Mas quando a gente fala de indústria de game, de mercado de game, quando a gente diz assim, tem uma ideia de um jogo, cara, tem histórias incríveis realmente aqui, né? Eu poderia falar, sei lá, cara, de quantos massacres foram feitos em jogos de guerra e, cara, tem muita coisa fantástica para tratar, né? Mas quando a gente está falando de montar um negócio, isso é uma espada de dois gumes, literalmente. Porque tem uma hora que você diz assim, eu até tenho a ideia, mas ninguém põe o dinheiro nisso aqui. E aí é tentador você simplesmente parar e dizer assim, ninguém põe o dinheiro porque ninguém acredita no que eu estou fazendo. Como você também poderia fazer o exercício de assim, por que será que ninguém põe o dinheiro nisso aqui? Né? O que eu poderia fazer, talvez, para ser mais atrativo? E aí vem o desafio para a gente que está aqui na Amazônia,
que tem tantas histórias incríveis e tal, mas o que eu costumo fazer quando alguém me pergunta é tipo assim, cara, eu não aconselho a trazer sobre si esse peso. Você é daqui, você cresceu aqui, isso está dentro da gente, isso vai aparecer de alguma forma no que a gente está fazendo, entendeu? Mas, sendo muito honesto, construir um mercado em torno disso, pode ser que o próximo jogo do ano seja de uma história passada na Amazônia. Não tem nada que impeça. Mas, quando você está pensando em criar um negócio, eu acho que eu não traria como uma regra para um estúdio daqui que ele tem que contar as histórias daqui. Eu não criaria essa regra, né? É como se para poder fazer o Assassin's Creed só pode fazer a edição do Egito quem era lá do Egito. Não posso ter um Assassin's Creed no Egito. No Caribe só pode fazer quem é aqui do Caribe. Então, assim, a gente sendo muito cru nesse assunto, né? Tem assuntos que são globais. Tem a cultura viking, por exemplo. A gente tem uma cultura tão rica quanto, mas, sendo verdadeiramente honesto, tem séculos que a cultura viking é espalhada e conhecida. Então, quando eu digo que eu vou fazer um jogo de viking, é muito diferente de eu dizer que eu vou fazer um jogo da tribo Yanomami. É diferente, não é a mesma coisa. Pode ser que seja mais rica a história da tribo Yanomami, mas ela não é tão difundida no mundo. Então, se a tua missão for simplesmente difundir isso, então acho que é super válido. Cumpra a sua missão aqui na Terra. Mas se você quer montar um negócio de games, tem que aprender a ponderar isso. E talvez a melhor história para contar não seja do índio, a da tribo, a da invasão, a do massacre, a da preservação da floresta. Talvez seja outra história que você tem que contar. Mas seja alguém daqui. Defenda aqui, gere riqueza aqui, empregue pessoas aqui, ajude a formar outras gerações aqui. E eu acho que isso tem um valor ainda maior como indústria do que eu simplesmente me apegar ao aspecto de eu tenho que contar alguma coisa daqui, porque senão eu estou traindo. Enquanto a gente fica nessa, os caras estão fazendo jogo e fazendo dinheiro lá fora, contando todo tipo de história, né? Você tocou num ponto interessante aí, que é essa questão de... E eu quero tentar transformar isso numa pergunta que é possível inserir elementos locais da nossa cultura, da maneira como a gente trabalha? E nossa, aqui eu vou, né, óbvio, trazer, para o norte, né? Mas, na verdade, de uma forma que não vai ficar visível no produto final, talvez, mas, por exemplo, um jogo de um escopo que poderia ser produzido, sei lá, na Alemanha, mas na verdade esse mesmo escopo foi um jogo produzido na região norte, seja no Acre ou em Manaus, enfim, mas esse jogo foi diferente porque foi produzido ali. Vocês acham isso de alguma maneira realista, viável, faz sentido? Vocês vão falando aí, senão eu vou ficar falando. Alguém quer começar? Eu acabei de falar. Posso começar? Bom, o meu entendimento é que é possível, acredito que isso se, de alguma forma, manifesta, né? Como você pegar as coisas dos japoneses, por exemplo, você percebe quando é uma coisa que veio ali feita no Japão de alguma forma, né? Pode até mudar o estilo visual, mas você percebe o ritmo da animação, o tom da dramaticidade, tem características específicas, né? Como, sei lá, uma novela no México tem diferente, a novela brasileira tem um tipo de câmera, um tipo de fotografia, tal. A gente ainda está engateando nesse sentido, como o Brasil está engateando ainda para criar. O Brasil ainda não tem uma identidade marcante, não tem um volume tão grande ainda para que se possa constatar essa aqui é a identidade, como tem nas novelas, por exemplo, que a gente faz há décadas. Né? E a gente tem essa identidade muito marcada. Acho que na indústria de jogos, a gente ainda tem que fazer muitos jogos para daí tirar um substrato e dizer assim, olha só o que tem em comum isso aqui. Olha os jogos dos brasileiros como são. Então, eu acredito que tem uma abordagem criativa muito específica, uma ironia que a gente consegue botar nas nossas coisas, uma zoeira. Uma zoeira, né? Às vezes está nas cores. Pega qualquer coisa indiana, por exemplo,
bate o olho e você diz, cara, isso é uma direção de arte indiana, esse negócio aí. Você vai atrás e descobre, é mesmo, né? Então, eu acho que na nossa indústria a gente ainda está engatinhando, mas eu não tenho dúvidas que quando a gente tiver um volume significativo, vem para a superfície, vai ficar claro ali, cara, olha o jogo de brasileiro aqui, ó. Dá para perceber no ritmo, na abordagem. Essas coisas, eu acho que elas ainda vão se manifestar. Mas eu acredito sim que elas estão presentes e que deixa uma marca, assim, Theo, de quem fez. Acho que aparece aquilo ali. Especialmente se você estiver querendo contar suas histórias, né? E não simplesmente replicando as histórias de outras pessoas, né? É um jogo tal, vou fazer a versão brasileira do jogo tal, né? Isso aí. Mas se você quer contar uma história sua, um universo, eu acho que isso, em algum momento, a gente vai perceber essa identidade muito cristalina assim do Brasil e, por sua vez, daqui da nossa região também, que tem muito para evoluir ainda. Eu acho que jogo é volume, né? Jogo é muita informação, o jogo ali tem tudo o que... Tem várias partes que caracterizam de onde e como e o que é aquele jogo. Falando primeiramente dessa parte de identidade, né? De trazer identidade, agora com viés de programadora, assim como escrever, assim como tua digital, tudo que tu faz na tua trajetória de programação, desenvolvimento, arte, enfim, o que quer que seja, você vai deixar um pouco de si ali. Eu tenho uma forma de programar, meus parceiros de time também têm as formas deles de programar, e isso tudo vira uma grande salada de frutas. E dependente do tema desse game, dependente do que seja a abordagem desse empreendimento, desse desenvolvimento de games, ele vai trazer um viés local. Assim como a gente exporta o açaí, enfim, sei lá. Assim como o Brasil é o campeão de memes, assim como a gente é referência em carnaval. Mas também existem as visões meio que exportadas do que é Brasil, do que é a identidade local, né? A gente tem um grande exemplo que saiu esses dias, saindo um pouquinho do tema, de um brigadeiro que falaram que era de Portugal, né? Que Estados Unidos venderam um brigadeiro ali que dizia que era made in Portugal, alguma coisa do tipo. E isso tem muito também essa visão de, às vezes, as pessoas escrevem, ou desenham, ou constroem, ou desenvolvem ferramentas, games, tecnologias, olhando para o viés local, sem nem ter uma noção do viés local. Ainda sobre essa questão da identidade, né? Eu acho que é a única forma como o brasileiro ele constrói games, ele desenvolve em si. É bem característico, não tem um padrão ainda assim para a gente bater o olho e ter aquela identificação, mas eu vejo muito o viés educacional ainda. E isso é o início de todo o mercado nacional ali de games, de todo o mercado em nichos específicos. Então, a gente tem ainda uma visão de educacional, uma visão ali ainda de criar essa cultura. Mas eu acho que quando a coisa decolar e quando a gente submergir, né, como o colega falou, sem dúvidas, a nossa característica como brasileiro vai sobressair, assim como tudo que a gente faz em certos momentos. Gostaria de fazer uma ponderação. Desculpa. Pegando aqui um pouco do que ele falou, do que você falou. Assim, eu até gosto de quando você olha para algo feito pelo nosso país, você diz, olha, isso aqui é brasileiro. Eu até gosto dessa diferenciação. Como Hollywood, Bollywood, você viu, você automaticamente já sabe de onde vem. Eu acho isso interessante. Mas, assim, trazendo para essa questão do brasileiro, o brasileiro é um povo muito criativo. Nós somos muito criativos, né? E, sem dúvida nenhuma, quando nós tivermos um alicerce, assim como foi feito no futebol, hoje nós somos referência no futebol mundial em fabricar bons jogadores, porque a gente começou criando um alicerce para que escolas, base nos clubes de futebol. E assim, a questão da gamificação, ela precisa disso também.
brasileiro, nós estamos engateando ainda, eu acho, na minha opinião, nesse ramo. Hoje nós temos referência já na indústria cinematográfica com animação, nós temos brasileiro que é referência nisso, que já participou de grandes, fez muito sucesso, e eu acho que o caminho é por aí. Nós estamos engateando, eu tenho certeza que a partir do momento que o Brasil, o Norte, a Amazônia tiver alicerce para que isso aconteça, é um exemplo bem simples agora, aí como está o meu amigo Aleph ali, a gente está terminando de fundar a FAGT, que é a Federação Acreana de Games e Tecnologias. Sem dúvida nenhuma, essa iniciativa ela vai ajudar o desenvolvimento desse processo aqui no Estado. Mas, assim, precisa de quê? De mais instituições como essa, de mais eventos como esse que está acontecendo aqui. Para quê? Para disseminar essa cultura. O jovem acreano da região norte em si, eles ainda têm pouca cultura de se ligar no empreendedorismo. Eu fico até feliz, né, quando eu vejo jovens que são CEOs de startups, que são líderes de instituições voltadas para isso, e a gente precisa desenvolver isso. Como que a gente desenvolve? Criando o alicerce para que mais pessoas, mais jovens, a geração maker, né, a geração YZ, possa ver uma oportunidade e ter acesso. Eu acho que o mais importante é isso. Mas quando a gente tiver construído esse alicerce, sem dúvida nenhuma, o brasileiro será referência, assim como nós somos referência em outros ramos da indústria. A impressão que eu tenho é que, assim, no ambiente de desenvolvimento de jogos, mais ou menos organizado, raramente, até acontece, né, lá fora, mas raramente uma produtora de games ou alguém que vai empreender pela primeira vez um projeto dessa natureza vai colocar em prática a ideia dos sonhos, né? Normalmente, pelo que eu vejo, eu não desenvolvo jogos, mas eu acompanho por aí tem algum tempo. Normalmente a galera começa ralando, fazendo o que tem que ser feito para que ir acalentando um sonho de, num futuro mais ou menos próximo, conseguir, eu tenho aquela ideia que eu vou ficar aqui, né? Enfim, acho que isso é bastante comum até na indústria. E aí tem um ponto que o Olímpio falou, né? Dessa coisa de não ser uma obrigação, isso, de inserir elementos locais. Curiosamente, hoje a gente até já vê mais dessas coisas, né? Eu, assim, pegando pela cabeça, eu que sou mais velho, eu já começo a pensar lá atrás, a gente teve um jogo do Incidente em Varginha, quem lembra disso, sobre o ET? Teve o Erinha, em 2004, que foi um MMO produzido no Rio de Janeiro, Niterói, mais especificamente, e que era baseado no folclore nacional. E mais recentemente a gente teve a Aritana e a Pena da Arpia, que saiu para o Xbox com com um bom push de marketing, né? No Xbox teve o Dandara, que fez, enfim, não só a referência da Dandara em si, mas tinha até um quadro, a Vaporu, da Tarsila Amaral. Então você começa a ver elementos aqui e ali. Mas o ponto aqui é que, e ainda mais num mercado extremamente nascente, como é esse do Acre e o do Norte, aí não é um caso, digamos assim, como ainda não é um mercado maduro, se comparado a outras regiões, talvez com os devidos estímulos por parte de instituições e até do governo, possa existir... Bom, já que estamos aprendendo, dando os primeiros passos, acho que a gente tem mais espaço para colocar esses elementos, então, nos projetos que a gente quer encampar, porque não necessariamente a gente quer começar já fazendo um sucesso, vendendo milhões de cópias. Isso faz sentido? Como que vocês enxergam? Bom, vamos lá. Você tocou aqui num ponto muito importante sobre a questão de incentivo. Mas quando você trabalha com desenvolvimento de jogos, nossos colegas ali que trabalham na área, eles podem confirmar até melhor, você precisa de um conhecimento muito específico e uma estrutura relativamente poderosa. Não é com qualquer computador, com qualquer coisa que você vai desenvolver o jogo e em casa mesmo, lá junto com teus amigos, você vai desenvolver e vai sair por aí jogando no teu bairro ali, né? Para que você comece a desenvolver, ou mesmo como você falou, fazendo o que tem que fazer, sentindo a dor que tem que sentir para depois você começar a desenvolver. Mas, assim, incubadoras são muito importantes.
O que é que eu chamo de incubadora? Por que que nas escolas públicas mesmo, de ensino médio ali, você já não tem o incentivo ao desenvolvimento de tecnologias, o desenvolvimento de jogos, o incentivo desses jovens a procurar desenvolver tecnologias como programação e assim sucessivamente? Por que que a gente não tem as instituições de ensino, como o próprio Senac mesmo, ela não trabalha como incubadora para o desenvolvimento desses jogos? Então, é muito importante o incentivo, seja ele vindo do governo, seja ele vindo de instituições do terceiro setor, seja ele vindo de empresas privadas, mas a gente precisa desse incentivo para que mais jovens possam ingressar nesse ramo. E assim, se você conversar com quem está aqui, você pode ter certeza, você sentiu dificuldades, você precisou correr atrás desse conhecimento, você precisou, eu não sei nem o tamanho da dificuldade que você precisou ter que sobressair para hoje você estar desenvolvendo jogos, para hoje você ter o conhecimento que você tem, para hoje você estar inserido nesse mundo. Então, assim, não é um mercado tão fácil de você chegar lá. Não é tão simples como você dizer, olha, vou abrir uma lojinha de roupa ali, você vai na evento comercial, às vezes nem vai, né? Vai lá, monta lá no bairro, começa, a coisa anda, e aí depois você desenvolve e cresce. É mais restrito. Então, eu concordo que precisa muito desse incentivo, seja lá de onde que venha. A minha visão, cara, perfeito. Vou dar só um ponto ao que foi falado, que é necessário que exista uma base para se construir um ecossistema de gamificação bem complexo e que seja firme. Mas quando a gente fala sobre gamificação, quando a gente fala sobre games, indústria de jogos, a gente está falando sobre uma coisa muito distante aqui do Acre, né? É muito difícil, né? E é nesse momento que entra o voluntariado, né? Quando existe essa dificuldade do Estado perceber que existe essa necessidade de fomentar essa questão da indústria de games local, quando você não tem a percepção de fora, porque, cara, querendo ou não, o que se ganha das grandes indústrias em investir aqui na questão de construção de desenvolvedores de games, sabe? É por isso que existe o voluntariado. Eu acho que é nesse momento que, como a Federação de Jogos, como outras iniciativas que devem ser tomadas por pessoas que acreditam nesse projeto, e que, claro, é um bom pontapé, é um início que pode levar bons desenvolvedores para fora e pode trazer essa pessoa, não necessariamente mais localmente, mas exportar a ideia, porque quando se pensa em Brasil, se pensa em futebol, samba, carne, pensa em qualquer coisa, menos na questão dos índios, na questão regional, não, sabe? Não é referência. E eu entendo porque, cara, não existe essa indústria aqui local que fomente, por exemplo, o turismo aqui para poder fomentar essa questão da construção, da construção de identidade, né? Então, assim, é necessário que se construa essas referências locais e, claro, que se exporte o que está se construindo aqui para fora. Muito na pegada que todo mundo falou aqui, a gente tem grandes exemplos, tanto da falta de fomento, né, local, que é um grande, de fato, empecilho, quanto a importação de matéria-prima e de tecnologia local. Por exemplo, eu não trabalho aqui no Acre, eu trabalho remotamente para o Rio de Janeiro. Então, eu vejo muito essa visão de quem trabalha aqui e mora aqui, e quem trabalha aqui e quem trabalha fora e não mora aqui. E tem grandes exemplos de importação de matéria-prima, de ideias, de tecnologia e visões externas à identidade local. Então, a gente tem, por exemplo, eu não vou citar a marca, mas tem uma marca que faz todo o storytelling dela de calçado. É o calçado que eu estou usando, inclusive. Baseado na sustentabilidade da seringa da Amazônia, do algodão do Uruguai, enfim, tem toda essa visão de sustentabilidade, né? Visão de negócio de sustentabilidade, trazendo levando essa visão e vendendo esse negócio que dá muito certo. A gente tem vários outros casos também de exportar a ideia de quem é Chico Mendes, por exemplo. Todo mundo aqui, mesmo não sendo daqui, já ouviu falar esse nome.
já ouviu falar sobre seringueiro, já ouviu falar sobre ayahuasca, já ouviu falar sobre a vacina do sapo, os rituais indígenas. Então, isso tudo são oportunidades de sutilmente implementar em uma ideia totalmente fictícia e que traga essa visão de turismo mesmo. Então, eu acredito que tem muita capacidade mesmo de exportar a nossa identidade local, tanto no Amazonas, Rondônia, Acre, o que quer que seja. Mas a gente tem muito essa visão de... Inclusive, eu acho que eu tenho alguns alunos aqui que são interessados em jogos e tudo, mas eles já na faculdade entenderam essa dificuldade local de implementação de uma aplicação, de um game. Se for game para mobile é uma coisa, se for game para um sistema, um Xbox da vida, é outra coisa totalmente complexa. Então, e sempre as grandes cabeças, né, as pessoas que a gente chama de fora da curva, elas sempre são levadas para fora. Eu tenho um grande amigo que ele é super focado em games, assim, ele curte muito. Hoje ele trabalha no Google como engenheiro de software e está muito bem lá, enfim, com a vida dele. Mas ele tinha grandes ideias para cá. A gente teve várias ideias de jogos também que não foram para frente, como, por exemplo, do Samurai, o Seringueiro Samurai, que eu acho que foi 2016, 2018, que foi criado, foi uma história assim, de samurai, que era um seringueiro, e, enfim, era meio contando a história da Revolução Acreana e outras histórias locais, num viés educativo. A gente tem também eu tenho anotado aqui, só um minuto. Tem uma comunidade indígena, os Kaxinawá. Eles também fizeram um game para armazenar toda a cultura deles, todo o histórico ali de vivência deles, como se fosse um repositório mesmo. Isso tudo não foi exportado de uma maneira concisa, principalmente pelo viés governamental e o viés de fomento que a gente não tem em algumas frentes, né? Como, por exemplo, tecnologia agora, que está sendo vista como uma oportunidade de crescimento do Estado e de crescimento do ecossistema. Então, eu acho que quando o viés, né, de todos os setores, tanto comércio, governo e os demais setores da sociedade, entenderem a importância da tecnologia e da gamificação de processos de games para fomento econômico local, esse cenário vai mudar de alguma forma. Mas hoje a gente ainda engatinha de maneira desanimadora, digo eu. Completando a fala do Thiago, né, eu concordo que faz parte do nosso Estado a falta de incentivo local para o desenvolvimento de jogos com a identidade local, né, mas, acima de tudo, eu penso, né, que falta aquela veia empreendedora, né, aquela veia desafiadora do empreendedor, né, de colocar aquilo em escala maior do que aquilo. Por exemplo, eu tive aulas de Scratch, eu tive aulas de programação com ferramentas 3D durante a minha formação, e tinha pessoas com ideia magnífica, tinha pessoas com ideia fenomenais, entendeu? O cara fazia o jogo 3D no Scratch, um negócio assim fenomenal. E o cara fazia aquilo com amor, ele fazia aquilo com detalhamento, com uma perfeição incrível, que eu comparava a grandes produções, sabe? Mas às vezes o cara faz aquilo lá para ganhar um 10, para ganhar uma nota bacana no final do semestre, né? E a gente tem que mudar essa realidade, né? A gente tem que mostrar para essas pessoas que aquilo ali pode virar mais do que uma nota 10 no final do semestre. Aquilo lá pode virar realmente um negócio, pode gerar empregos, pode movimentar a indústria local, né? Pode dar renome para o Estado local. Claro, a gente precisa, qual o trabalho que a gente está fazendo no Aquirivale, né? Algo bem parecido, que é a união do ecossistema, né? A gente entendeu que nós ilhados, nós segmentados como startup, como poder público, como universidades, não é uma junção que causa muito efeito, né? A gente tem que fazer esse ecossistema rodar como fosse um ciclo mesmo, de fato, né? Então, eu acho que para mudar essa realidade,
nós temos mais atores produzindo jogos com identidade local. Não somente isso, mas mais pessoas ativas nesse mercado, né? A gente vai poder ver mais jogos como God of War contando a história como o God of War fez, né? Contando a história da Grécia Antiga, né? Da mitologia grega, depois da mitologia nórdica. A gente vai poder ver isso na Amazônia, muito parecido, isso em breve, né? Mas, claro, precisa do casamento dos órgãos públicos, né? Todo o ecossistema de inovação, de fato, né? Que as pessoas que produzem inovação no dia a dia mesmo, produzem inovação no pé da fábrica mesmo, de fato, né? Então, além disso, cara, esse evento aqui, um evento como esse, essa união desses atores aqui é extremamente importante para o desenvolvimento local, né? E aí a gente tem que mostrar cada vez mais por que isso é importante. Hoje em dia a indústria de jogos se movimenta mais do que a indústria da música e a indústria cinematográfica juntos, cara. Então a gente tem que pegar esses dados, a gente tem que fazer isso de fato se tornar economicamente viável para as pessoas, né? Tanto para o investidor, quanto para estudos de games, quanto para startups, quanto para pessoas do poder público, né? E a gente tem que ter essa missão desse poder colaborativo, né? A gente unir essas pessoas num propósito só. Vai querer dar seus 2 centavos? Vou dar 2 centavos mesmo. A resposta é sim. Eu acho que esse momento de começar um estúdio é um ótimo momento para explorar esses temas mais locais. Pioneirismo, né? Tem empresas, é um momento, olha só, tem oportunidades de editais públicos que têm, por necessidade, que conter o viés local, a identidade local. Tem editais nacionais que se interessam que eu faça uma proposta, por exemplo, para contar uma história daqui, né? Então, tem empresas daqui, por exemplo, que querem ter uma experiência, que agrega valor para essa empresa, que eu tenha um produto que aborde um tema da região aqui do Acre, aqui da Amazônia e tal. Então, se eu não me perdi da tua pergunta, esse começo é um ótimo momento para explorar mais essas oportunidades. Eu mesmo, quando comecei como um estúdio de animação, antes de fazer game, e, cara, aparecia direto uma animação sobre a preservação do mico-leão dourado, uma animação para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, a Petrobras vai passar um gasoduto aqui, tem que fazer uma animação mostrando a Amazônia. E aí, olha só a chance de eu mostrar para o cara lá de fora que a água do rio aqui não é azul. Isso é uma coisa que só faz quem é daqui. Quem é daqui sabe que o rio não é azul. Pô. Eu não vou nunca ilustrar um rio para o público daqui. Eu tenho que meter uma cor de rio, ou é barrento ou é preto, não tem... Entendeu? Eu digo assim, essa abordagem mais que conecta mais aqui, então esses aspectos culturais, né? Em 2008 olha só, em 2008 participei do meu primeiro projeto de jogo, um jogo de PC, um edital da Oi Futuro, na época, com o Instituto de Tecnologia na Amazônia, e tinha que ter uma abordagem sobre a Amazônia. Então, olha só, o resumão do jogo era um jogo, você viajava o mundo todo, um point and click, tipo um Fruit da vida, que eu era fã desses jogos de point and click da época, né? Fiz um jogo point and click, mas a história começava no Largo do São Sebastião, na frente do Teatro Amazonas. Eu não quero nem saber, depois ele vai para Paris, vai sei lá para onde, vai viajar o mundo todo, mas o começo eu aproveitei para botar lá uma imagem da minha cidade, do teatro lá, entendeu? Então, acho que sim, quando você começa, as expectativas comerciais naturalmente são mais baixas, você pode estar mais aberto a esse tipo de oportunidades, porque tem dinheiro, muitas vezes aparece dinheiro especificamente para isso, para ensinar alguma coisa, né? No caso do professor, a gente queria ensinar isso aqui, é uma ótima oportunidade para você ganhar uma bagagem, aprender a fazer um produto, aprender a concluir um produto de um jogo, né? Ter início, meio e fim, e abordar temas locais interessantes, históricos, de natureza, enfim, acho que é uma ótima oportunidade. Hoje em dia se fala muito de geração de conteúdo pelo usuário, né? Que é o UGC. Dá para mencionar Roblox, Fortnite está indo por esse caminho também. Sempre esteve, mas acho que com mais ênfase. Para nem citar Minecraft.
Será que aí também não tem oportunidades, já que são ferramentas que estão literalmente ao alcance de todo mundo e é um lugar onde há um incentivo muito grande por experimentação, sem exatamente uma pressão de sucesso, de exportar, ou de como quer que seja? O que vocês acham? Vou começar, eu acho ótimo, é um ótimo exemplo, até eu não tinha nem pensado nisso, na verdade, né, sobre esse viés, né, mas é muito interessante. Essas ferramentas que permitem que o cara ponha para fora o que está na cabeça dele. Naturalmente, se a gente potencializa essas ferramentas no meio da população daquela região, adivinha, vai acabar aparecendo alguma coisa relacionada àquela região, aquela cultura, né? E são jogos, você não precisa convencer as pessoas Não a jogar, precisa. elas já estão jogando Roblox, Fortnite e por aí vai. Exatamente. O Roblox é um ótimo caso, né? Minecraft, pessoas que aprendem lógica de programação básica ali, né? O que é criar um mínimo, um desafio, um conteúdo. Então, eu acho uma excelente ferramenta, na verdade, para se desenvolver isso. Eu nunca tinha visto por esse ângulo, assim. Como poderia potencializar essa identidade local. Imagina uma invasão de mapas, de temas amazônicos no Roblox, por exemplo, né? É uma coisa bem legal. Se eu fosse professor agora, eu estava... Fritando. Tem muito, sim. Tem muita possibilidade. Eu acho que, assim como as redes sociais mudaram, né, a forma que a gente faz as coisas, esses games também, eles trazem essa viés de interação, de visão mesmo. Então, eu acredito que pode ser uma super oportunidade de exportar sua identidade pessoal, sua identidade local e a sua visão de mundo também para outros mundos. Tem outros exemplos, mas basicamente o Roblox seria magnífico, assim, eu ter o Teatro Amazonas ali fazendo um desafio, sei lá, entendeu? É isso. Cara, é perfeito. Até porque é um bom pontapé, né? Você ter uma plataforma onde já tem gente jogando, já tem o conteúdo sendo gerado e um editor muito simples, cara, é a melhor forma de você aprender, né? E o bom disso é que gera comunidades, sabe? Gera conexões, você conhece pessoas que já estão desenvolvendo ali dentro, já tem algum nível de conhecimento, te inclui dentro do Discord, através de comunidade, de um grupo. Então, é uma ótima plataforma para iniciar o aprendizado do desenvolvimento de jogos, do desenvolvimento de mapas, enfim. Bem interessante nessa pegada de usar o Roblox, né? Eu achei fantástico, né? Porque, como o Caio falou, já tem uma audiência, aquela certa plataforma, né? Então, você colocar aquela audiência para ver aquele conteúdo, para ver aquela identidade visual, né? É bem interessante, na verdade, né? Bem rico essa ideia. Seria bacana também, como a Sara falou ainda agora, né? As tribos colocarem, fazerem um jogo sobre a sua cultura, né? Sobre a sua experiência de vida, sobre a sua história dentro do ambiente digital, né? Dentro dos games. Né? Isso daí tem um valor fenomenal. Né? Ninguém sabe mais da nossa história do que nós mesmos. Né? Ninguém vai contar a história da Grécia mais do que, sei lá, o cara que morou na Grécia, né? Que mora na Grécia. Assim como ninguém pode contar melhor a história do povo Yanomami como do próprio Yanomami, né? Então, bem bacana essa ideia de pegar essa característica, né, de você poder contar a história, poder mostrar sua cultura para nível global, para nível nacional, né, dentro da plataforma que já tem audiência, que já tem uma recorrência enorme. Então, isso é bem gratificante, isso é bem fenomenal. Bem, assim como o colega aqui, eu até realmente é uma ideia muito boa, né? Assim, para quem a questão da criação de conteúdo, hoje com a explosão dos digitais influencers aí, a questão de desenvolver conteúdo para a internet é um bom mercado. Mas assim, trazendo a sardinha para o meu lado da questão da educacional, assim, eu inclusive já tenho um projeto na área porque assim, o Minecraft ele tem uma versão for education, né? Que ele permite que você crie sala de aulas, comunidades. Só que assim, é uma coisa muito bem fechada, porque eu sou administrador, mas sou especialista em gestão da produção e logística. Então, eu trabalho muito a questão de logística
dentro do Minecraft, onde eu tenho um mundo que tem portos, aeroportos, cidades, distanciamentos, e aí a gente começa a trabalhar, inclusive, a questão da contextualização, onde o aluno, e aí, assim, como eu sou professor também da aprendizagem para adolescentes e até 24 anos, e eles gostam muito desse mundo, Roblox, do Minecraft, então eu utilizo essa ferramenta como forma de criar conexão entre o mundo real, o fazer profissional, com os jogos, que é aquilo que eles vivem, que é a cultura deles, que é aquilo que eles gostam de fazer. Então, assim, é uma ideia, é um ponto a ser explorado, falando agora como administrador. Nada melhor do que você pegar um produto que está pronto e desenvolver conteúdos baseados nele. E, assim, trazendo o viés local, a identidade local, não como obrigação. Não como obrigação. Porque, assim, o brasileiro ele tem ainda tem muito aquela coisa da síndrome do vira-lata, né? E a gente dá muito valor ao que vem de fora. Então, assim, o cantor aqui do Acre, para ele fazer sucesso, cara, dá trabalho pra caramba. O produto que é feito aqui no Acre para fazer sucesso dá trabalho pra caramba, porque a gente dá muito valor ao que vem de fora. Então, assim, nada melhor do que... Eu até, quando fui convidado para participar, eu fiquei muito feliz, porque a gente vê pouca iniciativa como essa para desenvolver esse lado. E, assim, nada melhor do que a tecnologia, nada melhor do que a internet, nada melhor do que esse aspecto para você criar oportunidades, né, de geração de renda mesmo, oportunidade para o jovem, que hoje o Brasil, para você montar uma empresa, ela nos mínimos detalhes, do CNPJ, com tudo pronto, além de ser caro, é complicado para caramba. Mas, assim, o mundo da startup, o mundo da internet, ele cria possibilidades de você criar negócios e ser dono do seu próprio destino, trazer essa ideia e vislumbrar essa oportunidade de não viver na corrida de ratos. Trabalhar para ganhar emprego, pagar contas, trabalhar para ganhar emprego, pagar contas, e sim ser dono do seu próprio negócio, desenvolver coisas, seus sonhos, né? Desenvolver os seus sonhos. Muito bem. Acho que a gente está se encaminhando aqui para o final, transformando talvez em considerações finais e talvez ainda estendendo um pouco esse assunto que a gente discutia, porque tem de fato essa questão do fomento do governo, da importância que tem isso, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai por esse caminho, a gente toma uma via que basicamente tira qualquer poder de ação nosso, né? A gente fala, esquece, né? É uma coisa inatingível, o governo apoiar. Bem, o que dá para fazer enquanto isso, entendeu? Enquanto isso não acontece. E o que vocês já têm visto acontecer eventualmente num sentido de, ok, enquanto a gente ainda não conseguiu, digamos assim, um apoio, um fomento que seria o ideal, o adequado, o que dá para fazer? E aí a gente pode, de novo, transformar isso nas nossas conclusões. Bom, eu posso começar? Vamos lá. Gente, eu acho que é aquela coisa, o poder da ação. É fazer o melhor que você tem com o que você tem disponível. E assim, é fácil, não é fácil, mas eu vou citar um exemplo que é muito relacionado a mim. Eu sou professor da área de gestão e eu precisava de algo para fazer laboratório, para fazer os alunos praticarem. Porque, cara, assim, quando você trabalha em uma disciplina muito técnica, e você sabe disso, que é a questão de programação, a teoria passa muito longe da realidade. Na teoria, tudo é lindo, tudo dá certo, né? Você faz isso, acontece isso aqui, você faz isso aqui, atalha para isso aqui. Quando você vai para a prática, aí fica bem mais difícil. Aí você vê que não é bem assim. E aí, o que é que eu passei por essa experiência? Eu precisava de uma ferramenta para fazer eles botar a prática. O que foi que eu fiz? Passei 3 semanas sem dormir, utilizando o Excel e linguagem VBA, que é acessível a qualquer um, né? O HTML, Java, é uma coisa bem mais complicada, mas o VBA e Excel, todo mundo tem acesso. Então, eu criei um software, um ERP, para trabalhar essa questão de entregas, armazenamento, estoque, produção. Fiz um protótipo, perdi 3 semanas de sono, mas criei um protótipo e até hoje eu uso ele ainda em Excel. Dentro de sala de aulas, para ambientes fechados,
e até hoje é um sucesso, entendeu? É um protótipo, está em fase de desenvolvimento, quero criar um software justamente para um laboratório, mas até hoje eu ainda consigo utilizar ele em Excel. Então, jovens, vocês que têm um tempinho livre, faça o melhor que você pode fazer no momento até que você consiga fazer melhor. Mas o importante é dar o primeiro passo. Eu acho que o que dá de fazer, né, enquanto, enfim, as coisas não melhoram, é começar. Basicamente começar. Eu não tenho uma máquina boa para isso. Existem ferramentas web, drag and drop, que tu vai só puxando e arrastando e criando lá as suas tecnologias. Existem editais externos do terceiro setor, de empresas, para prestação de serviços específicos, como o Olímpio mencionou, o primeiro trabalho dele, que foi uma coisa com viés, né, com viés local ali, de produção, de animação. Então, basicamente, é entender a primeira ideia que você deseja, a tua frente ali de desejo comercial dentro do empreendedorismo, e começar, porque buscar, a gente tem um computador e internet, então a gente pode buscar em vários lugares. O LinkedIn é um ambiente inóspito, mas a gente consegue muitas oportunidades por lá. A gente tem diversos editais, automatizar ali uma pesquisa no Google para buscar pessoas que estão procurando empresas para desenvolver jogos, para criar animações, a ideia é ir comendo pelas beiradas até chegar nesse objetivo. Então, nada é impossível. Não é porque a gente tem um certo isolamento geográfico que a gente não consegue alcançar as coisas. Eu já tive projetos aprovados do governo da Irlanda, já tive projetos aprovados de outros lugares que nunca nem pisaram aqui, nunca nem me viram. Então, basta procurar. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa plenária pode ajudar. Meu nome está à disposição para tirar dúvidas, para conversar, enfim, para trocar ideias e entender o que você quer, né? Que quando você quer fazer uma coisa, nem o céu é o limite. Cara, vou utilizar a mesma base que os meninos falaram. A internet está aí, né, cara? É uma ferramenta poderosa, utilizem. Sabe, hoje o que não falta é ferramenta low code, né? Ou existem templates já prontos na internet para você poder utilizar, fazer seus próprios games. Eu acho que uma boa forma de iniciar, utilize o YouTube, cara. O que mais tem é vídeo tutorial de como iniciar, do que fazer, o que precisa ir, para onde você precisa ir. Então, é um bom pontapé para você iniciar dentro do mercado, você descobrir o que precisa aprender, né, fazer sua própria jornada, fazer sua própria trilha. E é claro, né, que isso exige um esforço, mas nada melhor do que fazer esse esforço agora, né? A gente viu tanta gente jovem, né? Aproveitem o tempo ocioso de vocês, essa oportunidade única que vai passar, né, de ter esse gap aí que vocês podem utilizar para poder aprender, para poder escolher o futuro de vocês. A oportunidade é agora, viu? Complementando, né, eu acredito que o passo mais importante é aquele que te tira do local que você está, é o primeiro passo, né? Assim, hoje em dia todo conhecimento da humanidade está na internet, está praticamente todo na internet, né? Então, assim, se você não sabe, não tem o conhecimento técnico para produzir, para tirar aquela ideia do papel, você tem que se juntar com quem sabe, né? Esse é o objetivo no final, né? Ninguém faz tudo sozinho, ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Então, eu acho que a maior habilidade, o maior soft skill que você precisa ter é realmente lidar com pessoas, né? Porque você não vai conseguir fazer tudo, você não sabe o caminho de fazer tudo, de fato, né? O maior soft skill que você tem que, de fato, aprimorar é a conexão com pessoas, é como vender teu sonho para outra pessoa, de fato, né? Então, além disso, eu acredito que o primeiro passo, o mais importante é o primeiro passo, né? Você começar
da maneira que você for, com os recursos que você tiver, né? Eu também acredito que todo o porquê vence qualquer como, né? Então, você tiver um porquê muito forte, você tiver uma causa, um objetivo muito forte, uma determinação muito boa, um espírito desbravador, você vence qualquer como, né? Então é isso. Quer fechar aí? Quebra tudo. Acho que ficou ótimo. Acho que é pra gente que é assim, o único lugar que a gente não pode estar é só sentado reclamando que não tem apoio e não tem estrutura e não tem governo. É tudo verdade. Mas se a gente quer ser ouvido, tem que ser quem faz. Ninguém quer ouvir quem não faz. Entendeu? Se você não faz, você é só um rebelde sem causa. Entendeu? Tá reclamando. As pessoas querem ouvir quem faz. Quem faz alguma coisa, quem entrega alguma coisa. Aí você vai, usa isso como teu combustível. Entendeu? É muito... Seria muito legal se eu fosse um americano vindo aqui, eu cresci ali no Vale do Silício e vim aqui. Era uma história legal, mas é muito mais legal eu ter vindo de Manaus e dizer, pô, eu fiz isso aqui. É muito mais legal. É muito mais inusitado. Com certeza gerou muita dor de cabeça, mas a gente tem essa oportunidade. Esse cenário de dificuldade faz parte da nossa história, é o nosso tempero. E isso cria pessoas únicas, empresas únicas, histórias únicas. Então, é o que os colegas falaram aqui. Se junta com outras pessoas, né? Uma pessoa sozinha realmente é muito pouco, mas um designer e um programador já é uma coisa diferente. Um designer, um programador e um cara bom de ideia. Um designer, um programador, um cara bom de ideia, uma menina que sabe vender bem. Um designer programador é alguém que de vez em quando consegue viajar não sei para onde e conhecer alguém. Cara, isso é diferente de você sozinho tentar alguma coisa, né? Então, independente de não ter todos os incentivos, e aí, uma vez que você estiver fazendo, como eles estão fazendo aqui, eles têm voz, eles têm um microfone e tem que falar mesmo, tem que pedir mais apoio, a gente tem que brigar por isso. Mas o mais importante é, se você quer, você faz e junta com outras pessoas e vai realizando, não desiste, e assim a gente vai construindo uma história real, né? Não uma ficção, uma história real aqui, de acordo com as nossas condições, com as nossas possibilidades, e acho que esse é um ótimo caminho. Tá dito, né, gente? Obrigado pela participação de todos vocês. Foi um papo bastante enriquecedor.